Bom dia, a paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus e teu coração sedento pela palavra que é viva e eficaz. Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Crê no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 a seguir, que diz assim: Assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale da entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofeu, e levantou-o muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram o nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel e as suas misericórdias se renovam a toda manhã. Esse texto, ele vem relatando o final da história de um rei chamado Manassés, filho de Ezequias. Ele começou a reinar com 12 anos e fez tudo errado no princípio do seu reinado. Ele, ao invés de andar na presença do Senhor, ele buscou aquilo que não era Deus, ele andou nos caminhos tortuosos dos ímpios e ele trouxe o pecado para dentro da casa do Senhor. E Deus se desagradou. Só que Deus, querido, antes dele fazer as coisas, ele levanta seus profetas. Ele levanta homens e mulheres de Deus para trazer a palavra de sabedoria, para trazer a sua revelação, para nos exortar a voltar ao princípio da verdade, no caminho da santidade, para nos despertar das práticas do pecado, para que nós possamos nos arrepender da nossa mal conduta, dos nossos erros e voltarmos ao primeiro amor e pedir perdão e abandonar o pecado. O Senhor faz isso. E Deus fez isso com Manassés. Deus levantou homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo, que buscavam trazer ao rei a consciência de que o que ele estava fazendo teria consequências, porque era pecado, era errado, e diante de Deus era abominação. Mas ele praticava aquilo que desagradava o Senhor. E quando Deus viu que seu coração não queria ouvir
que ele estava disposto a fazer o que era errado, o Senhor agora envia as consequências do seu pecado. Porque Deus perdoa o pecado, querido, mas ele não tira as consequências. E Manassés colheu o que plantou. Deus levanta agora o exército da Síria. E a forma como ele é tomado, levado cativo junto com Israel, foi terrível. Ele foi preso a ganchos, amarrado com correntes, cadeias. E no meio dessa dor e dessa angústia, aí ele se voltou para o Senhor. Aí eu te pergunto, precisava passar por isso para se voltar a Deus? Não é melhor voltar por amor, buscar a Deus com o coração contrito, buscar o Senhor com o coração sedento? Mas muitas das vezes nós estamos como Manassés, fazendo as coisas do nosso jeito, andando da nossa forma, na arrogância, com o coração duro. Somos impetulantes, não queremos ouvir ninguém, achamos que somos dono da verdade. E Deus vai deixando. Mas Deus levanta os seus profetas para poder abrir os nossos olhos. Deus nos revela a sua palavra para despertarmos na sua presença. Só que uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com o Senhor é que ele não se impõe. Ele se apresenta. Ele bate na porta. Ele é educado. Ele espera que nós possamos abrir a porta do nosso coração para que ele possa entrar. E o convidamos para entrar. Deus não entra sem ser convidado. E ele está sempre pronto. A porta do seu coração, batendo, para esperar o tempo e o momento em que você vai abrir a porta para que ele possa adentrar e fazer a obra completa na sua vida. Esse rei, ele começa a reinar com 12 anos de idade e a Bíblia vem relatando as atrocidades que ele faz porque não tinha o seu coração em Deus, não tinha temor, tinha conhecimento de Deus. Ele tinha tanto conhecimento que no momento mais difícil da sua vida ele se volta para Deus. Mas ele não se voltou para Deus somente pela dor, mas com sinceridade, ao ponto que Deus aplacou a sua ira. E Deus, além de ter aplacado a sua ira, Deus o tira ali da onde ele estava e o retorna, não só para a sua terra, mas também para o seu reinado. Ele volta a ser quem ele era, ele volta ao posto que ele estava. O Senhor o coloca novamente como rei. E ali ele começa a fazer o que já deveria ter feito desde o princípio. Ele começa a trabalhar em favor da palavra do Senhor. Ele começa a executar o chamado do Senhor. Agora ele começa a levantar os muros. Ele começa a tirar aquilo que não agrada o Senhor. Ele limpa o templo onde ele tinha colocado o ídolo. Ele tira aquele ídolo de dentro do templo. Ele convoca o povo a buscar a face do Senhor. Ele instiga agora o povo a se posicionar no Senhor. Muitas das vezes, querido, nós temos que entender isso. Que nós temos que em todo tempo nos posicionar em Cristo Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Se nós não nos posicionarmos nele e para com ele, ele vai permitir que continuemos andando ao nosso jeito, mas ele também vai permitir as consequências daquilo que semeamos, daquilo que somos. E o salário do pecado é a morte. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado. Existe aquilo que nos tira da sua presença. Existe aquilo que nos faz errar o alvo. E tudo que nos faz errar o alvo desagrada o Senhor. Por isso nós temos todos os dias que vigiar. Jesus ele foi bem claro, ele disse: vigiai e orai. E nós temos que aprender a estar sempre em vigilância com a nossa vida, com a nossa fala, com a nossa conduta, com as nossas práticas. Porque quando conhecemos ao Senhor e temos o privilégio de sermos transformados pela sua palavra e pela sua justiça, quando experimentamos
as misericórdias do Senhor, o amor de Deus sobre a nossa vida, como quando compreendemos o versículo de João 3,16, que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós conhecemos na íntegra que esse amor de tal maneira veio por nós, não por merecimento, mas porque Ele é amor e porque Ele nos amou primeiro. Por isso Ele veio para nos arrebatar das mãos do inferno, para nos tirar das trevas e nos transportar para a sua gloriosa e maravilhosa luz. E o Senhor, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E o conhecimento ele só vem através da palavra do Senhor, que é viva, ela é eficaz e ela penetra mais que espada de dois gumes. Ela vai entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma. Ela nos traz transformação, ela nos traz revelação, ela nos traz vida. Quando nós nos envolvemos com o Senhor, nós temos que buscar o conhecimento da palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus e buscar andar nos seus caminhos, porque o Senhor, querido, Ele quer transformar a nossa vida e nos levar para morar com Ele no céu. Por isso Ele se rendeu e se entregou no meu e no teu lugar. Aquela cruz não era para Ele, não pertencia a Ele. Aquela cruz era minha, era sua. Os pecados que estavam sobre Ele não eram dele, era meu, era seu. Porque Ele jamais pecou. Ele levou o meu e o seu pecado para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós não temos o merecimento do que recebemos de Deus. Nós recebemos por misericórdia, por graça, é favor imerecido. Tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor, é para o Senhor, pertence ao Senhor. Por isso que nós temos que nos colocar, nos adaptar à sua palavra, aos seus princípios, à sua vontade, à sua verdade. Porque a palavra do Senhor vem dizendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que se tem. Porque quando nós tentamos fazer a nossa vontade, nós vamos por caminhos tenebrosos. Nós fazemos coisas que desagradam ao Pai. E nessa manhã eu quero dizer para você, esse moço, no princípio do seu reinado, ele fez tudo errado. Ele levou o povo a pecar. Ele cometeu pecados e atrocidades. Mas a partir do momento que ele passou por angústias, por sofrimento, ele voltou seus olhos aos céus. E ele achou o perdão para o seu arrependimento. Porque Deus aplacou a sua ira sobre a vida dele. E Deus o retorna para Jerusalém, para o seu reinado. E ali ele começa a fazer aquilo que ele deveria ter feito desde o princípio. Ele começa a obedecer, servir e agradar a Deus. E a fazer com que o povo se volte ao Senhor. Que nós possamos ser testemunhas do Deus vivo. Que nós possamos praticar a verdade que é viva, que é eficaz. Que nós possamos andar no caminho da vontade do Senhor, na verdade do Senhor, buscando a face do Senhor continuamente, buscando estar no centro do querer e do fazer do Senhor. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha conhecimento. E o conhecimento vem pela palavra. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Que você, nesse dia de hoje, possa dar ouvidos à voz do Senhor e entender que você é muito amado do Senhor. Que Ele não te chamou para continuar vivendo aquilo que você sempre viveu, sendo aquilo que você sempre foi, tendo os pensamentos que você sempre teve, tendo o posicionamento que você sempre teve. Não, Deus chamou para que você fosse transformado pela água da vida, pela palavra viva, que você fosse limpado e que os seus olhos fossem abertos para que você visse a glória de Deus, experimentasse o amor do eterno e que a sua vida fosse cabalmente transformada para a glória e honra do nome dele. Deus tem propósito na sua vida. Deus
tem vida para você. Deus tem uma nova história. Deus tem o poder de transformar a sua história. Confie nele. Busque ele todos os dias. Busque ele para a sua casa. Busque ele para a sua vida. Permita que o Senhor conduza os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes. Permita que o Senhor transforme a sua vida. Não precisa chegar ao ponto como Manassés chegou. Manassés, para se voltar para o Senhor, ele teve que experimentar aquilo que ele colheu. Ele teve que experimentar as consequências do seu pecado. Que nesse dia de hoje você possa refletir e entender que o propósito de Deus para você é bem maior, é bem melhor. Que os sonhos de Deus para a sua vida são mais altos, são perfeitos, são sonhos de vida e não de morte. Que o que Deus tem é muito profundo e que o Deus quer é que você se posicione, se coloque na presença dele e busque a sua face continuamente para a glória e honra do nome dele. E que você possa nesse dia de hoje tomar uma decisão e render-se aos pés da cruz e realmente entregar a sua vida a Jesus e posicionar como servo, como filho, como um homem, como uma mulher de Deus e caminhar nos princípios da palavra do Senhor. Creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Se posicione na presença, confie no Senhor, entregue seu caminho a Ele. Confie em Deus, confie na sua promessa e na sua verdade. Jesus te ama, querido, e Ele vai mudar a tua história. Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, mas tem simpatia, gosta de ouvir louvores, pregações, mas não se entregou, não levantou a sua mão, não confessou como seu Senhor, como seu Salvador. Faça isso. Ainda é tempo. Enquanto o dia se chama hoje. Renda-se aos pés da cruz. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque não tem outra forma de ir morar no céu, de estar com Deus. Há necessidade de entrega, de confessarmos Ele como Senhor e Salvador. Porque se nós cremos que Ele é Deus e que Ele é santo, que Ele é poderoso, nós temos que entregar a nossa vida e permitir que Ele nos conduza pelo caminho que se deva andar. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que a sua decisão seja servir a Cristo em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, de todas as formas, para a glória e honra do nome dEle. Que o Senhor te abençoe e te dê paz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja contigo em todo o tempo. Obrigado pela sua atenção. Peço a você, não se esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude, porque o nosso intuito e objetivo é ser o ídolo do Senhor. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Seja você, nesse dia de hoje, uma bênção.